Salve galera do Híbridos, beleza? É o Marcos. É o Vander. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Weighted Calisthenics, ou seja, calistenia com peso adicionado ao corpo. A gente vai falar um pouquinho sobre como e quando a gente começou a introduzir peso aos nossos treinos de calistenia. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência e dar alguns conselhos que a gente acha que é útil para vocês que querem eventualmente começar a adicionar peso, um pouquinho de cada vez aí. Dar algumas dicas também para você que está achando que talvez seu treino esteja um pouco mais leve e tal, quer entrar nessa modalidade de treino também. Então a gente vai passar um pouco da nossa experiência para vocês. Bom, então beleza. A gente estava treinando aqui agora há pouco, calistenia com peso, e a gente teve essa ideia de falar um pouco sobre isso e dar esses conselhos para vocês. Bom, eu comecei a adicionar peso na calistenia. Eu não lembro exatamente a época, mas eu acho que com uns 2 anos de treino, só uns 2 anos de treino eu fui começar a adicionar peso na calistenia. Comecei a treinar calistenia, muitos de vocês já sabem, quando eu estava sem dinheiro para fazer academia. Então eu comecei a ver o que dava para fazer com o peso do próprio corpo, fazia barra fixa, já conseguia fazer, já comecei a treinar, conseguindo fazer uma quantidade aí de 8, 10 barras fixas e uma quantidade boa de flexão. Então eu vi aquela infinidade de coisas que dava para fazer. Eu foquei, como era uma coisa muito nova para mim, eu ficava impressionado de ver qualquer movimento diferente, como uma oitava, um L-sit. Então aquilo já me empolgava o suficiente de conseguir fazer esses movimentos. Então eu não precisava desse desafio ainda de colocar peso nos treinos, já era pesado o suficiente para mim. Então eu fazia um treino simples aí de barra fixa pronada, supinada, flexão normal, paralela. Tava aprendendo handstand na época, um movimento que eu focava muito. Então só depois mesmo de 2 anos que eu comecei a ver vídeos do pessoal adicionando peso, comecei a estagnar no sentido de ganhar peso e querer ficar com um shape melhor. Como eu fazia musculação anteriormente, eu sempre tive o desejo de ter um corpo maior e mais bonito. Então, na medida que eu fui evoluindo na calistenia sem peso, eu vi essa possibilidade de colocar peso nos treinos para facilitar de gerar uma hipertrofia, para facilitar de aumentar a sua força. E para mim funcionou muito bem o sistema de você adicionar peso no seu treino e o seu treino sem peso ficar mais fácil. Então, ao mesmo tempo que parece que você vai perder resistência, na verdade, como você vai colocar mais peso e deixar mais difícil, quando você tirar esse peso vai ficar mais fácil, talvez você consiga fazer mais repetições, talvez tenha mais resistência por ter mais força ainda também, né? Exatamente. Então o movimento de barra fixa, se você treina com peso adicionado com 20 kg, se você for fazer sem peso, claro que vai ficar mais fácil, entendeu? Então vai aumentando sua força, você vai tendo mais ruptura muscular, ruptura de fibras, então vai gerando mais hipertrofia. Então somente com uns 2 anos de treino mesmo que eu comecei a fazer. Bom, eu comecei a adicionar peso quando eu já tinha 3 anos de calistenia mais ou menos. Eu já fazia bastante barra, meus treinos eram tipo 15 repetições, 4 séries, tipo dando 30 segundos de descanso. Então eu já tinha uma boa coordenação do meu corpo, com o peso do meu corpo, né, para fazer os exercícios. Tanto push-up, dip, pull-up. Então eu vi que o Marcos treinava com bastante carga, ele já tinha tido uma hipertrofia legal fazendo esses treinos. E eu via que eu também não estava conseguindo crescer muito, então, porque eu fazia mais um treino de resistência do que hipertrofia em si. Então eu fui e decidi comprar o meu colete de peso, que inclusive eu mostrei no vídeo lá dos equipamentos. E aí já comecei a ter um pouco mais de sobrecarga no treino. Só que 12 quilos ainda não era tanto peso a mais, porque como eu falei, eu já fazia bastante barra. Então 12 quilos, tipo, eu ainda tava fazendo mais de 15, mesmo com o colete. Então aí sempre que eu ia lá no condomínio do Marcos treinar com ele, eu usava lá os pesos dele de 24 quilos. E aí eu já vi que com 24 quilos eu tava fazendo tipo 9, 10 repetições, aí já tava uma carga legal pra treinar. E aí com o tempo eu fui vendo que eu fazia cada vez mais repetição e aí aumentando de 5 em 5 quilos. Então aí de 24 eu já fui fazer 29, sempre tentando ficar nessa range assim de repetições entre 8 a 12, que eu acho que é uma range bem legal. Se você quer treinar em busca de hipertrofia, eu sempre gosto bastante. Você pode treinar com uma carga que você faça menos repetições também, tipo 3 a 5, assim como o Marcos gostava de fazer também. Aí eu recomendo dar mais tempo de descanso, 3 minutos pra cima de descanso. Com certeza, que é um treino justamente para treinar mais a sua força, então tipo, você vai estar treinando bastante a sua capacidade máxima. Eu nunca particularmente gostei desse tipo de treino, então eu nunca nem cheguei a testar a minha quantidade dessas repetições. Então eu sempre fiquei entre 8 a 12. Aí quando eu tô fazendo uma carga que eu vejo que eu faço tipo 14 repetições, eu vou e tento aumentar mais 5 ou quem sabe 10 quilos. Ultimamente aqui em casa eu tava treinando com 30 quilos até umas 2 semanas atrás, só que eu já tava fazendo 14 repetições.
Aí eu fui e comprei 2 anilhas de 20 quilos para poder colocar mais carga. Então, quando eu comecei a fazer com 40 quilos, eu já desci para 8 repetições. Então, tipo, já ficou mais intenso o treino. E em questão, tipo, de 1 semana e meia, eu já tava fazendo 10. Então, quer dizer que, tipo, a evolução tá sendo legal. E eu pretendo aumentar mais. Então, tipo, quando eu estiver fazendo umas 12, 13 repetições, eu talvez aumente para 50 ou para 45, para não aumentar tanto de uma vez. Mas é assim que eu sempre vou fazendo. Eu gosto sempre de manter essa quantidade de repetições, que eu acho que é uma quantidade legal, tanto para, como eu falei, para hipertrofia, para não correr tanto risco de lesões, apesar que também há o risco de lesões, né? Mas sempre tente fazer com boa forma, como eu falei, você colocar uma carga em que você não esteja forçando muito, tipo, você faz 10 repetições, mas tipo, 10 repetições roubadas, sabe? Que você, às vezes você está forçando muito a articulação sem saber, ou você mesmo percebe que está forçando, mas você quer fazer bastante repetições, sabe? Então, tipo, sempre ir aumentando de forma coordenada. Inclusive, quem me inspirou a querer fazer esse vídeo aqui, a falar sobre esse assunto, foi um seguidor nosso, um inscrito nosso. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome, mas é o Mitsu. Ele é um seguidor que ele começou a treinar bastante weighted calisthenics. Ele mesmo falou que começou a fazer esse tipo de treino por causa da gente. Ele faz bastante treino de flexibilidade. Ele treina bastante estático também. Ele gosta de bastante estático. Então, segue ele no Instagram, inclusive, porque o Instagram dele, ele sempre posta uns treinos. E os treinos dele é sempre com boa forma. A gente recomenda bastante você se inspirar nele, porque ele tem muita força, ele faz uns treinos muito legais, sempre com boa forma, marca a gente sempre lá. Então um abraço pro Mitsu. Salve. Ou Mitsu, não sei a gente não sabe se tá pronunciando certo, mas é isso aí, salve Mitsu. E também, complementando, como o Vander falou, a carga nem sempre está associada à lesão. Por exemplo, se você faz com muita carga, só que fazendo um descanso apropriado e fazendo com boa forma, é muito difícil ocasionar em lesão. Geralmente a gente se lesiona quando a gente ignora a fadiga, ignora o descanso, a boa forma, você ignora a dor. Às vezes uma pequena dor é um sinal ali de que você precisa ou fazer um deload, ou você precisa melhorar sua forma, fortalecer alguma estabilidade ali que não está muito boa. Por exemplo, você vai fazer uma dip com muita carga, você precisa estar muito forte em estabilidade escapular. Então, se você não trabalhar isso, não trabalhar o que está em volta desse movimento que você quer treinar de força, o que está em volta das articulações usadas, você vai ter muito mais chance de lesão. Então, sempre dando um passinho para trás ali, visualizando o que você está fazendo, se o que você está fazendo realmente não vai ocasionar eventualmente alguma lesão, se você está tomando cuidado, entendeu? Então, sempre é bom prestar atenção nisso, para não acontecer as cagadas que a gente já fez e já falou várias vezes aqui no canal. Com certeza. Bom, então assim como o Vander, agora eu pretendo focar em treinos acima de 5 repetições. Eu não quero fazer mais treinos por enquanto, pelo menos de força, de 5 repetições para baixo. Como ele falou, um happy range ali de 6 a 12 repetições é um happy range bom, tanto para ganhar força quanto para hipertrofia. Se você não vai competir em força, por exemplo, às vezes não tem muito motivo para você fazer um happy range abaixo de 5, porque o custo-benefício às vezes não vale tanto a pena. Você vai demorar muito mais para se recuperar de um treino desse. O treino pode ser que seja mais demorado, porque você vai ter que descansar mais entre as séries. E você não, às vezes o custo-benefício não é tão bom para você se você não vai competir, como eu falei. Mas não estou falando que só o fato de fazer muita carga vai ocasionar em lesão. Também tem que se levar em conta todas essas outras coisas que eu falei. Todas essas variáveis. Então é isso, galera. A gente só queria bater esse papo com vocês. Deixa aí no comentário o que vocês acham sobre esse assunto. Se vocês usam cargas nos treinos de vocês, se vocês pretendem usar, ou se vocês querem de repente focar mais em treino de estático, assim como o nosso amigo Rômulo Viel. É um canal bem legal também. O conteúdo dele, acho que é um dos melhores conteúdos de calistenia, se não o melhor aqui do Brasil. Ele posta vídeo todo dia, então segue lá ele também, Rômulo Viel. Nosso brother, inclusive a gente vai gravar, a gente fez podcast com ele que chama Call Stock. No momento a gente parou de fazer devido a tempo, trabalho, faculdade, a gente conseguir se juntar nós três para gravar e falar. Mas eu vou aparecer no podcast que ele tá fazendo sozinho, vou bater um papo bem legal com eles. Também posto aqui no canal quando a gente fizer isso. E é isso aí, abraço pro Mitsu, abraço pro Rômulo Viel e abraço pra vocês. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acham desse tipo de treino, com calistenia com peso, se vocês pretendem fazer, se vocês já fazem, se vocês preferem mais estático, aí comentem aí o que vocês acham.
Qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram também, @ibrisoficial. Deixe seu like, inscreva-se no canal. É nóis!